Então, hoje uma noite, não é isso? Nós estamos conversando sobre o Concílio Vaticano II. Parece que teve duas grandes partes, já que eu avisei no começo. Uma mais factual, que é mais essa introdução, a gente conhecer um pouco, e a outra que eu chamei de conflitos de interpretações. Então, a parte factual, todo fato histórico, ele é situado no tempo e no espaço. É isso. Enquanto nós tivermos esse corpo mortal, nós estaremos situados no tempo e no espaço. Essa é a condição fundamental do corpo material. A ressurreição não é nada mais do que ultrapassar o tempo e o espaço. É isso que é a ressurreição. Então, todos que morrem ressuscitam, ultrapassam o tempo e o espaço. O Werner, que tem um alemão, criou uma palavra bonita, fala pancósmica, uma relação pancósmica. Só tem uma relação com a totalidade. A nossa não, nós estamos aqui em Belo Horizonte, aqui no Centro Loyola, nesse dia, nessa hora. Se nós deslocarmos daqui, estaremos em outro lugar. Então, todo fato histórico tem essa condição. Não falei quase de Roma, mas é interessante. O Concílio Vaticano II não foi em Roma. O Concílio Vaticano II não foi em Roma. No sentido bem exato da palavra. Foi no Estado do Vaticano. Que não é Roma, nem Itália. É um Estado independente, autônomo. E, por um fato assim, curioso de estatística, é o Estado do mundo de menor natalidade. Graças a Deus. De menor natalidade. Que são dados missionários que pertencem ao Estado Vaticano. Mas a maioria são cardeais, monsenhores, arcebispos, papas, etc. Então é menor natalidade do mundo. E maior oportunidade? Não. Aí não, pelo contrário, eles vivem muito. E o que é importante, talvez, do Estado Vaticano, que influencia todos os eventos, é que o peso da tradição, nós não temos ideia do que é uma tradição de 1000 anos, 1500 anos. Nós podemos dizer que o século XI, Gregório VII, é ele que vai praticamente marcar esse tipo de Vaticano, de sociedade interna da Igreja, autocrática, muita visibilidade, grandes liturgias, né? Até Pio XII, até João XXIII, o Papa só entrava na Basílica carregado na sede gestatória. O termo já é bonito, né? Era carregado, como os príncipes antigamente. Hoje nem o rei João Juan Carlos da Espanha não vai entrar carregado, porque seria um escândalo, né? Nem a rainha da Inglaterra, que carrega seus cavalos, né? Mas lá não eram cavalos, eram pessoas humanas. É impressionante quando você pensa isso, que eram seres humanos que carregavam o Papa dentro da Basílica. Ele entrava, já que saía, na hora que ele saía do Palácio do Vaticano, naquele momento que alguém podia vê-lo, já estava na sede gestatória. Atravessava e ele abençoava de cima. Então todo esse universo configura o modo de pensar, de sentir. Hoje a linguística atribui muita importância a esse ambiente que nos leva a pensar, a imaginar, etc. O concílio aconteceu aí, no Vaticano. E depois os bispos trajaram, não a roupa normal, nossa. É um pouquinho como os juízes, que põem a toga para poder ir ao tribunal. Só que a toga, comparada com aquela roupa dos cardeais, parece tanga de índio. Porque aquela roupa, o cara me levava uma mitra na cabeça, dá uma impressão muito grande. Capa de asperge é uma capa que coloca em cima de tudo ainda. E a dos cardeais, os cardeais tinham 6, 7, 8 metros de uma cauda de vermelha, de púrpura. 6, 7 metros! Então você só pode andar um depois do 7 metros de diferença. E aí entra as pessoas segurando a cauda do cardeal. Eu vi isso, eu nem assisti isso em Roma, jovenzinho. Então o cardeal entrava, aquela cauda imensa. E lá atrás
um padrezinho, um seminarista assim, eu segurando a cauda, e ele estava sozinho, depois entrava o outro, Pois as semanas eram longuíssimas, até entrar aquela cardinalada toda, demorava um tempo. Esse é o contexto geográfico, histórico, é isso que eu falei mais, né? Histórico, vocês têm que imaginar, foi 62, para quem estava na Europa, foi a época em que a Europa começou a ressurgir das cinzas da guerra. A guerra acabou em 45, eles passaram uns 5, 6 anos numa situação muito ruim. A Alemanha, 2 anos, passou fome, fome mesmo, literalmente fome. 45, 46, até 47. Mas depois ainda passou uma vida austera. Para dizer, quando eu cheguei lá em 59, para fazer teologia em França, nós não tínhamos café com leite, com açúcar, não havia açúcar, não havia leite, havia o café misturado, que era muito chicória, misturado com um pouquinho de café. Praticamente o café com leite era de chicória. Isso em Frankfurt. Quando eu estudei em 59, e às vezes a refeição de noite era muito sóbria. Quer dizer, não passavam fome, porque eles têm muita batata. Entende? A batata é o único prato que repetia. Carne vinha um pedacinho cortado para cada um. Passava a travessa, éramos 8 pedacinhos. Se pegasse 2, alguém pegaria 100. Então tudo era uma vida muito austera. Agora, ainda em 58, imagina, em 62, uns 4 anos, aí começou a crescer cada vez mais e começou a surgir uma euforia econômica, uma euforia democrática, porque o nazismo foi derrotado, o fascismo foi derrotado, Franco também ainda estava cambaleando, e o nosso Salazar também já estava meio gaga, então a parte democrática começou a crescer. Isso vai influenciar. Capitalismo avançado com uma certa influência social, que é o neocapitalismo. É o capitalismo chamado keynesiano. Então, os que entendem de economia, né? É o capitalismo keynesiano, portanto, mais social, democrático, a democracia crescendo, uma cultura de liberdade, foi cada vez mais autonomia, sujeito, né? A existência é importante, as experiências. Então, esse é o clima cultural que se viveu. Mas a teologia e a tradição da igreja reagia contra a cultura. Pio XII conseguiu, até o final do seu pontificado, construir uma espécie de barriada para defender a igreja desse pensamento moderno. O pensamento moderno foi considerado sempre o grande inimigo da fé. Pio IX chegou a dizer isso. O sumo pontífice não se pode conciliar com o mundo moderno. Uma afirmação que está lá nos livros de documentos da igreja, que a gente estuda quando a gente é estudante. O sumo pontífice não se pode conciliar com o mundo moderno. O mundo moderno é inconciliável com a prática do pontificado, portanto, da vida cristã. Então, essa é a defesa. Então, é esse clima, de um lado, um surgir forte de novidade e uma barreira muito grande. Vem João 23, ele rompe isso, mais pela pessoa do que pelas ideias, que ele era tradicional também, mas era um temperamento muito conciliador, e aí começa então esse clima que vai desembocar no documento. Isso foi o que eu falei, e contei também para vocês como nasceu a ideia de João 23, no concílio, foi logo no início do pontificado dele, ele foi eleito no final de 58, e já em 59, janeiro de 59, anuncia o concílio, poucos meses depois. Portanto, uma ideia que já praticamente tinha desde o primeiro dia, como eu contei com vocês, que ele ficou preocupado como é que ele ia responder os problemas da igreja, ele, um homem tão simples, sem cultura para isso. Então, nesse sentido, o concílio é uma espécie de resposta que ele quis dar ao mundo e à igreja, sendo ele incapaz de dar uma resposta como o Pio XII dava. O Pio XII era muito culto, muito lido, estudava muito, até morrer ele estudou. Então há uma diferença muito grande. Essa diferença ajudou. Quer dizer, o ser mais simples e menos intelectual ajudou a que o Concílio Vaticano fosse convocado. Talvez fosse um Papa luminar intelectual, talvez não convocasse. Esses são os projetos da história que nós interpretamos como projetos de Deus.